Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. Esta é a entrevista de Economia da Renascença para ouvir a esta hora na rádio ou em qualquer momento em podcast e em rr.pt. Hoje vamos falar de pobreza e exclusão social, um problema que continua a afetar cerca de 2 milhões de pessoas em Portugal. O nosso convidado é licenciado e doutorado em Economia, professor associado do ISEG, Instituto de Economia e Gestão, e investigador do Centro de Matemática Aplicada à Previsão e Decisão Económica. Para além de autor de vários estudos publicados, é ainda consultor do Instituto Nacional de Estatística e do Programa Pro Infância, promovido pela Fundação La Caixa e dirigido a famílias com crianças em situação de pobreza. Acima de tudo, ele é das vozes mais respeitadas e ouvidas sobre distribuição de rendimentos, desigualdade, pobreza e a eficácia das políticas públicas nesta área. O professor Carlos Farinha Rodrigues é o convidado desta edição de Dúvidas Públicas, entrevista que também será conduzida pela Ana Catarina André. No Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que se assinalou dia 17 deste mês de outubro, foi divulgado um relatório da Rede Europeia Antipobreza, de onde se pode retirar que a taxa de pobreza e exclusão social em Portugal se situa nos 19,7%, sendo a mais baixa desde 2015. Na sua opinião, este é um sinal de melhoria ou temos de assumir que afinal recuamos 10 anos? Muito bom dia, em primeiro lugar. Muito obrigado pelo convite. Quando nós olhamos para os indicadores de pobreza, é necessário fazer uma análise mais de longo prazo, ou seja, nós seguimos, no fundo, os dados que o INE anualmente vai publicando, vemos oscilações de pobreza e dos outros indicadores relacionados, mas eles devem ser vistos de uma forma mais sustentada ao longo do tempo. O que acontece é que a pobreza e a exclusão social estão também muito dependentes do ciclo económico e, portanto, em situações mais gravosas, mais difíceis do ciclo económico, nós temos agravamento de pobreza. Muitas vezes, em situações de recuperação, isso não acontece com tanta intensidade, mas há esta lógica. Eu penso que os dados que constam desse relatório e que foram divulgados pelo INE em dezembro do ano passado e que dizem respeito aos dados de 2023. É bom termos esta noção porque nós, quando queremos medir a pobreza, estamos condicionados, no fundo, à metodologia que o INE e que o Eurostat seguem a nível europeu. E isso é uma metodologia que, de alguma forma, se assemelha a conduzirmos um carro sempre a olhar para o retroprojetor. Ou seja, nós neste momento, a última informação que temos sobre os dados de pobreza dizem respeito a 2023. E, nesse sentido, esses dados até foram positivos na sua generalidade, no sentido que evidenciaram uma ligeira redução da taxa de pobreza e exclusão social e mesmo de outros indicadores. No entanto, se nós olharmos para o que tem sido a nossa evolução ao longo das últimas décadas, obviamente que existiram progressos. Se nós pensarmos que a taxa de pobreza em Portugal, no princípio dos anos 90, andava nos 24%, neste momento está abaixo dos 17%, há algum progresso, mas muito lento. Ou seja, uma análise mais crítica da evolução destes indicadores diz-nos que nós temos, de facto, conseguido alguma redução na pobreza. Claro que em anos de particular crise isso é revertido. Exemplo típico durante o período da Troika ou durante o período do Covid, que nós tivemos aumentos fortes dos níveis de pobreza. Mas, de uma forma geral, o que eu diria é que tem havido progresso, sem sombra de dúvida, mas que esse progresso não é tão significativo e tão expressivo como eu desejaria, como a sociedade precisa e, de alguma forma, até como nós sermos coerentes com a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza aprovada exigia. Mas olhando para os números de qualquer forma, é certo que nós temos à volta de 1.800.000 pobres, 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas, se juntarmos algumas ainda em situação de exclusão social. Isto não é um fardo muito pesado para a sociedade portuguesa?
Não, é certamente um fardo muito pesado para a sociedade portuguesa. Nós temos 1,8 milhões de pobres, temos cerca de 2 milhões de pessoas, como referiu, em situação de pobreza e exclusão social, e isto representa não só a convivência com uma profunda injustiça social, que obviamente é, porque essas pessoas não são números, são pessoas, efetivamente, mas eu sou economista e hoje não tenho dúvidas nenhumas que a existência destes níveis de pobreza constitui igualmente um forte obstáculo ao nosso crescimento e ao nosso desenvolvimento económico. Aqui há poucos dias, um político com responsabilidades dizia: bom, a pobreza só se resolve com crescimento. Tinha essa pergunta mais adiante, mas era uma das questões que eu não tenho dúvidas nenhumas que o crescimento é condição necessária para nós erradicarmos a pobreza, mas não é condição suficiente. Nós podemos ter crescimento sem eliminar a pobreza, e já temos tido alguns anos em que isso aconteceu, e acima de tudo, eu penso que não se pode diferenciar o processo de crescimento da riqueza da forma como ele é distribuído. As duas coisas não são feitas a etapas sucessivas, ocorrem em simultâneo. E quando nós pensamos nas razões estruturais da nossa pobreza, vemos que ele tem muito a ver com a forma como funciona o nosso sistema económico e, em particular, o nosso mercado de trabalho. Situando só aqui um pouco a questão da pobreza, para percebermos de que é que estamos a falar. Hoje em dia, ser pobre ainda significa passar fome? Essa é uma boa questão, porque é assim, nós muitas vezes temos uma noção da pobreza que é condicionada por visões do passado. Nós temos uma forma de medir a pobreza, quer dizer, o sistema europeu e a União Europeia, tem uma forma de medir a pobreza que é relativa. Ou seja, tem a ver com a distribuição dos rendimentos, não só com o seu nível, mas com uma forma como ele se distribui. E, nesse sentido, quando nós estimamos o limiar de pobreza em cada ano, isto é, a fronteira que separa os pobres de não pobres, temos que ter em atenção que ser pobre hoje não é o mesmo que ser pobre há 20 ou há 40 anos atrás. E, portanto, eu diria que, se nós olharmos de forma retrospectiva, há algo que é indiscutível. Nós hoje temos um nível de vida muito melhor do que tínhamos há 40 anos atrás, ou mais para trás, e, portanto, o nível de exigência que nós colocamos a classificar as pessoas como pobres é mais exigente, é mais adequado ao nosso nível médio de rendimentos. O que não quer dizer que os pobres sejam menos pobres hoje. Não, claro, não é isso. Não é isso. Pronto, okay. Só para clarificar. clarificar. O que significa é que ser pobre hoje é diferente do que era. Há, aliás, um facto muito curioso. Quando nós tentamos fazer uma análise subjetiva da pobreza e vamos perguntar a pessoas que objetivamente são colocadas em situação de pobreza hoje, principalmente se tiverem mais de 40 anos, há uma resposta que é muito frequente ouvirmos. Perguntamos-lhe: você considera-se pobre? E a resposta é: não. Pobre eram os meus pais e os meus avós, que uma sardinha dava para alimentar 3 pessoas. Ou seja, para a população mais idosa em situação de pobreza, muitas vezes o referencial de pobreza ainda é um referencial muito baixo, não é? De anos em que, de facto, os nossos níveis de desenvolvimento eram muito inferiores aos que são hoje. Portanto, nós não podemos deixar de pensar que, obviamente, a pobreza como nós a medimos é relativa. Tem a ver com o nível médio da nossa sociedade. Ser pobre hoje não é ser pobre há 40 anos atrás. Ser pobre hoje em Portugal não é o mesmo que ser pobre hoje em Moçambique ou noutros países. Mas apesar dessa evolução e desse crescimento económico, é possível dizer, pondo a questão ao contrário, que erradicámos pelo menos a fome? Não erradicámos a fome. Eu continuo a pensar que os dados objetivos que nós temos permitem-nos dizer que nós continuamos a ter pessoas com imensas dificuldades, nomeadamente na alimentação. Ou passam fome mesmo, ou têm uma alimentação claramente deficiente em termos daquilo que seria necessário para terem uma vida digna. Mas isso
também se prende com as potencialidades e as limitações da nossa forma de medir a pobreza. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Nós temos esta noção de pobreza como algo relativo em termos monetários. Basicamente, o que nós dizemos é que em 2023 um indivíduo que vivesse sozinho era pobre se tivesse menos de 632 euros por mês. Se fosse um casal com 2 filhos menores, ele teria que ter 1.328 euros para não ser pobre. Isto é a linha oficial de pobreza. Acontece que nós não podemos restringir a análise exclusivamente a esta situação, porque eu estou convencido que hoje a questão do rendimento continua a ser a questão fundamental, não só para classificarmos as pessoas como pobres ou não, mas para termos uma proxy para as suas condições de vida, para o seu bem-estar, mas, simultaneamente, há outros fatores que não são medidos por este indicador e que hoje são cada vez mais importantes. E aí, por exemplo? O acesso a bens e serviços essenciais. Um exemplo que é muito fácil de perceber. Imagine que você tem um indivíduo que vive sozinho e que tem um rendimento de 800 ou 900 euros. Ele não é considerado pobre pelas estatísticas oficiais. Mas imagine que este indivíduo paga 600 ou 700 euros de renda de casa. Obviamente que ele, não sendo estatisticamente pobre, está numa situação de extrema precariedade, porque aquilo que, depois de pagar a renda de casa, ele tem para sobreviver é extremamente baixo. Portanto, nós temos que ter medidas de combate à pobreza que, obviamente, assegurem que as pessoas têm o rendimento necessário para uma vida digna, mas que tenham também o acesso a bens e serviços essenciais. E aí eu destacaria a questão da habitação, que é um problema que tem hoje uma importância que não tinha há 10 anos atrás ou há 20, e as questões da saúde, particularmente na população idosa. Podemos considerar a habitação como um novo fator de pobreza, sem digamos sombra assim. de dúvida. É um fator de fragilização social de milhares e milhares de famílias no nosso país. Não tenho dúvidas. E explica que metade dos que estão em risco de pobreza ou exclusão social tenham um emprego, mas estejam na pobreza. Isso é outra história, que é quando nós tentamos olhar para qual é a caracterização da pobreza, quem são os pobres, nós encontramos que uma larga percentagem de pobres são trabalhadores. Nós temos, segundo os últimos dados, 9% de trabalhadores em situação de pobreza. E isso tem também a ver com a habitação, professor? Ou é mais vasto do que isso? A questão da habitação não é medida neste indicador. O que acontece é, essencialmente, significa que tem níveis de rendimento muito baixos para a sua família. Porque, repare, se nós tivermos um trabalhador que receba o salário mínimo nacional e que viva sozinho, obviamente que ele não é pobre. Está ligeiramente acima do limiar de pobreza. O que o professor está a dizer é que há muito mais pobres para além das estatísticas oficiais. O que eu estou a dizer é que as estatísticas oficiais não cobrem todas as dificuldades das populações em situação de maior fragilidade. E isso não tenho dúvidas. E isso tem várias componentes. Por um lado, há setores da população que não são apanhados pelas estatísticas oficiais. O exemplo mais simples, os sem-abrigo. Eles não são captados pelas estatísticas oficiais. Porque as estatísticas oficiais são baseadas em inquéritos a pessoas que têm aquilo que o sistema estatístico considera uma habitação normal. Se você vive na rua, ou se está hospitalizado, ou se está num lar, não é considerado nessas estatísticas sobre a pobreza. Portanto, há setores da população que não só são socialmente excluídos, mas são também estatisticamente excluídos. Isso é um ponto. Depois, há fatores de vulnerabilidade social que não são captados pelos indicadores tradicionais de pobreza. O exemplo da habitação é claramente um deles, mas isso também pode funcionar ao contrário. Deixe-me dar-lhe um outro exemplo. Aqui há 4 ou 5 anos,
houve uma política que conduziu a uma redução muito significativa dos espaços sociais. Essa medida teve um impacto enorme nas condições de vida das populações urbanas, essencialmente das populações urbanas. O reflexo disso no indicador standard de pobreza é zero. Porquê? Porque o rendimento dessas pessoas não se alterou. De facto, agora eles tiveram de facto um benefício adicional que lhes permitiu viver um pouco melhor. Isto para dizer que os indicadores de pobreza são importantes, são fundamentais. É necessário nós monitorizá-los e ver como é que eles estão a evoluir, mas eles só nos contam uma parte da história. Então, deixe-me só fazer uma pergunta que são duas, na prática. Teremos, então, bastante mais pobres do que aqueles que os indicadores oficiais apontam, por um lado. E se em cima disto lhes somarmos aqueles que viveriam muito pior sem prestações sociais, então o número dispara. Sim, sem sombra de dúvida. Ou seja, se nós não tivéssemos prestações sociais, apesar da insuficiência dessas, e nós, se quiserem, poderemos falar sobre isso de seguida, se nós não tivéssemos prestações sociais, nós teríamos níveis de pobreza ainda superiores. Agora, há aqui uma diferença que eu penso que E há a ideia, só, desculpe interrompê-lo, mas há a ideia de que percentagem da população estaria incluída aqui, ou seja, considerando esses sem prestações sociais, mais os excluídos pelas estatísticas, digamos assim. Os excluídos pelas estatísticas não é uma grande percentagem da população. É um número relativamente pequeno, mas que é importante porque são pessoas que vivem em extrema precariedade. Quando nós olhamos para esse indicador de níveis de pobreza sem prestações sociais, há aqui um problema que exige algum cuidado na análise. Porque o sistema estatístico europeu utiliza 3 indicadores, chamemos-lhe assim. Nível de pobreza antes de qualquer transferência social, ou seja, sem qualquer subsídio ou níveis de pensões. Os níveis de pobreza após pensões, mas antes de outras transferências sociais. E o nível de pobreza em sentido estrito, que é depois das transferências sociais. Estes 2 primeiros indicadores não são propriamente um indicador de pobreza em si mesmo. São mais indicadores de qual a eficácia da intervenção do Estado na redução das condições de vida. Agora, eu diferenciava claramente a questão das pensões, porque é assim. Segundo os últimos dados, se nós não tivéssemos pensões, tínhamos 40,3% da população em situação de pobreza. 40,3%. Quase metade. Bom, mas isto é um bocado absurdo. Porquê? As pensões não é algo como o rendimento social de inserção. As pensões são salários diferidos no tempo. Teoricamente, eu estou a receber algo para o qual já contribuí. Já paguei, digamos assim. E, portanto, não faz muito sentido nós dizermos que se não houvesse pensões, tínhamos 40% de pobres. Portanto, isso é um indicador que deve ser visto essencialmente para a importância da intervenção do Estado, claro que sim, mas, em grande medida, não faz muito sentido. Até porque nós hoje temos pessoas que podem ser muito ricas, passa a expressão, e terem só rendimentos de pensões. Ou seja, um indivíduo que tenha uma pensão de 7, 8 mil euros por mês e não tenha outros rendimentos. Sim, tem uma vida perfeitamente... Tem uma vida perfeitamente normal, mas eu estou a incluí-los naqueles 40,3% porque lhe retira a pensão e ele fica com zero. Portanto, isso deve ser lido com cuidado. Já em relação às outras transferências sociais, aí sim, porque elas já não significam a concretização de um direito adquirido. Está a falar de rendimento de socialização, complemento solidário para os idosos, o abono de família, todas essas transferências. Se retirarmos essas? Se retirarmos essas, aí nós passávamos de uma taxa de pobreza de 16,6% para cerca de 21,4%. Ainda é muito significativo, mas é claramente um indicador que nos põe na cauda da Europa em termos de eficácia das transferências sociais.
E isto... E desculpe só voltar aos excluídos. Sim. E os excluídos representariam quanto nesses 21%? Sabe que é difícil muitas vezes contabilizá-los. Nós, por exemplo, temos imensa dificuldade em contabilizar a população em situação de sem-abrigo. Eu também não terei a intenção de dizer que todos os sem-abrigo são necessariamente pobres como nós os entendemos. A situação de sem-abrigo é uma situação extremamente complexa, que de facto exige medidas muito direcionadas e muito personalizadas. Eu, durante alguns anos, trabalhei com instituições que apoiavam os sem-abrigo aqui na cidade de Lisboa. E a conclusão que eu retirei foi sempre: cada caso é um caso com justificações, com determinantes diferentes. Claro que eu admito que grande parte dos sem-abrigo são não por vontade própria, mas por dificuldades económicas. Mas é difícil nós termos essa contabilidade efetiva. Implica nós sermos capazes de ter, no fundo, formas de acompanhar e de ir quantificando a evolução do sem-abrigo, o que não é fácil. Eu já o ouvi e já o li dizendo que a educação ainda é a melhor das armas para apanhar o chamado elevador social e escapar ao que estamos a discutir, que é a pobreza. Vale a pena estudar? Pergunto-lhe, mesmo que seja para ir para uma caixa de supermercado, nada contra quem está numa caixa de supermercado, como é evidente, não é? Mas continua a valer a pena estudar quando depois as saídas são deste tipo? Quando se discute questões de pobreza, há um conjunto muito vasto de questões de que não tenho a certeza. Mas uma das poucas em que eu tenho certeza é que a educação é o principal fator para o progresso social das pessoas e para, no fundo, apanhar o elevador social. Podemos discutir se ele funciona como deveria. Nós, quando hoje olhamos, por exemplo, para os níveis de pobreza, por níveis de instrução, e só para lhe dar um exemplo, quando nós olhamos para as pessoas que têm até adultos, que têm até o ensino básico, têm taxas de pobreza de 23,5%, que o ensino secundário e pós-secundário passa para 12,3% e que o ensino superior para 6,5%. Pois, há uma diferença. Ou seja, grande. Claramente há uma diferença muito expressiva e todos os estudos que eu conheço realizados em Portugal evidenciam que este é o instrumento mais eficaz para a redução da pobreza. Falando justamente de ensino e de ensino superior, este foi o ano em que entraram menos alunos para o ensino superior. Este será um problema com várias causas, certamente, mas o custo que implica hoje frequentar a universidade pode não ser confortável para muitas famílias e basta pensarmos, por exemplo, na questão da habitação em cidades como Lisboa ou o Porto. Portanto, as desigualdades estão a agravar-se. As desigualdades estão a agravar-se e eu penso que nós daqui a pouco poderemos ir a isso, se o entenderem, porque eu acho que isso é um elemento importante para explicar a pobreza. É verdade que nós temos situações em que este elevador social enfrenta dificuldades acrescidas nos nossos dias. Passou por uma dificuldade enorme, cujas consequências ainda não sabemos quais são exatamente, resultantes da Covid. O impacto que a Covid e o encerramento das escolas representou na educação dos nossos jovens vai ter um impacto que ainda não é possível medir completamente, porque se vai prolongar no tempo, não é algo que se esgota em 1 ou 2 anos, mas nós temos um outro indicador que reforça essa sua ideia de que há preocupações adicionais. Se eu olhasse para estes números que aqui referi e os comparasse com esses números há 10 ou 20 anos atrás, havia um fator novo aqui. E esse fator novo é o seguinte. Aqui há 10 ou 20 anos atrás, a percentagem de pessoas com o ensino superior em situação de pobreza era negligenciável. Eram casos pontuais. Estatisticamente não eram significativos. Hoje temos 6,5% de pessoas com ensino superior em situação de pobreza. Isto significa que
apesar do ensino e da educação e da qualificação continuar a ser esse instrumento fundamental, nós podemos dizer que, em alguns casos, já não é suficiente para garantir que as pessoas caiam em situação de pobreza. O que é que está a correr mal? E quando há pouco me referia, deixe-me só terminar, Sim, claro. que nós podemos ter jovens licenciados em supermercados, isso explica um pouco disso. Mas eu acho que das coisas que mais me pesa enquanto professor universitário é eu pensar que alguns dos jovens que conseguiram fazer a sua licenciatura, para arranjarem emprego, vão esconder que têm esse grau de licenciado. Ou seja, não conseguem arranjar emprego compatível com as suas qualificações e, para arranjar empregos menos qualificados, omitem inclusivamente que têm qualificações. Estamos a formar mal em áreas erradas. O que é que está a acontecer, professor? Temos tido alguma dificuldade em perceber o ajustamento que é necessário ter entre a procura de diferentes níveis de qualificação e aquilo que o nosso ensino superior oferece. Isso não tenho dúvidas que existe. Penso que é algo que é uma responsabilidade, obviamente, dos decisores políticos, mas também das universidades. Penso que, inclusivamente, a forma como as universidades têm sido geridas, no sentido com as limitações de recursos inteiros, pode explicar algo disso, mas nós temos que ter um ensino de nível superior mais adaptado às necessidades do país. E, acima de tudo, temos que ter algo que também eu considero que é fundamental para reduzir a pobreza de forma sustentada, que é o elevador social não se alcança exclusivamente pelo ensino formal. Nós descuramos completamente o ensino das pessoas adultas. Nós tivemos algumas experiências, umas mais bem-sucedidas, outras menos bem-sucedidas, mas não podemos descurar a formação ao longo da vida. E isso praticamente não tem sido feito. Mas associado aqui a esta questão está também uma falta de poder económico das famílias, não é? Há dados comparativos que permitam perceber se hoje uma família com filhos em idade de frequentar o ensino superior tem mais ou menos poder económico do que teria há 10 anos ou há 20? Não é fácil fazer essas contas, mas não tenho dúvidas nenhumas, e eu sinto isso como professor universitário, que nós, cada vez mais, encontramos jovens que são capazes de aceder à universidade, ou seja, têm um nível para aceder à universidade e que acabam por não o fazer. Às vezes, inclusivamente, ainda se inscrevem, mas depois desistem, exatamente por dificuldades económicas. E isso prende-se com o que me parece essencial aqui. Muitas vezes leva-se esta discussão para a questão das propinas, para o valor das propinas. Eu penso que isso é uma questão relativamente secundária, não é isso o determinante. O determinante é não termos um sistema de apoios sociais aos estudantes com qualificação e com capacidade de estudar que, efetivamente, lhes permita, quando eles não têm condições económicas para isso, aceder à universidade. Aí, claramente, o apoio social a esses estudantes deveria ser muito repensado e muito reforçado. Um apoio que tem a ver com a habitação, com a alimentação e com os custos normais de livros e de material suficiente. Eu hoje sinto isso, ou seja, eu vejo que há alunos que entram, por exemplo, para a minha universidade e para a minha faculdade e que depois desistem. Às vezes ainda se inscrevem, mas depois não frequentam porque ou não conseguem arranjar casa e não conseguem manter-se aqui, etc. Este relatório, bem como outros documentos, diz que há regiões e camadas de sociedade mais afetadas pela pobreza, por regiões de Açores e Península de Setúbal, por faixas etárias das crianças e os idosos. No caso concreto das crianças, eu não sei se este número é certo, mas que serão cerca de 300 mil, a questão ainda é mais difícil. Porquê é que ainda é mais difícil no caso concreto das crianças, professor? Essa é uma ótima pergunta. Nós, de facto, temos cerca de 302 mil crianças e jovens em situação de pobreza, de acordo com o último inquérito conhecido. Quando
nós elaboramos a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. De que também quereremos falar consigo Sim, adiante. identificámos uma série de objetivos, mas para mim sempre foi claro que o objetivo número 1 era reduzir o número de crianças em situação de pobreza, ou mesmo reduzir muito expressivamente. Porquê que reduzir a pobreza das crianças é mais complicado, por exemplo, nos idosos? Basicamente pelo seguinte: uma criança não é pobre em si mesma. Ou seja, uma criança não tem rendimentos. Ela não tem rendimentos, exatamente. Portanto, ela não é pobre em si mesma. Ela é pobre porque vive numa família que está em situação de pobreza. E isso implica, de imediato, que, para reduzir a pobreza das crianças e dos jovens, eu tenho que ter, simultaneamente, medidas de apoio à criança e medidas de apoio às famílias em que elas estão inseridas. Ou seja, nós combatermos a pobreza implica termos medidas para as crianças, garantir condições de acesso à escola normais, e aqui por normais significa sem estarem com fome, sem terem os materiais necessários, etc. Ou seja, implica claramente uma grande interligação entre as questões da saúde, as questões da própria alimentação e, simultaneamente, capacidade dessas famílias terem um rendimento mínimo associado à possibilidade de terem. O custo desse combate é muito mais elevado. É mais elevado e é mais difícil. E é mais difícil. É mais difícil. Porque... Aqui falamos do ciclo da pobreza, não é? Daquilo que se chama o ciclo. Não, é que o problema... Eu, quando há pouco dizia, para mim este era o objetivo principal, é porque nós termos este nível de pobreza infantil significa que estamos aqui Vamos a perpetuar. abrir a porta à transmissão intergeracional da pobreza, à perpetuação da situação de pobreza. Que normalmente admite que são necessárias 5 gerações para sair da pobreza. Sim. É com isso que teremos ainda de contar? Não há melhorias a este nível? Não. Há um estudo de facto que aponta necessidade de 5 gerações para sair da pobreza. Eu acho que isso, como grande parte das questões de pobreza, depende da vontade política. Ou seja, nós, enquanto sociedade, na minha opinião, teríamos condições para reduzir fortemente a pobreza infantil, desde que se investisse a sério nisso. Então falta mesmo vontade política? Na minha opinião, a principal questão ligada às questões de pobreza é, de facto, uma questão de vontade política. Porque as crianças não votam? Pois, essa é uma explicação. Porque não há uma outra explicação. Eu diria que nenhum governo afastará das suas intenções o combate a um problema deste tipo, não é? Não, claro que não. Ou seja... E, portanto, não se percebe bem que não haja esse empenho político, sim, não é? Como eu referi, por um lado é um combate mais difícil, porque mais complexo, mais multidimensional, e simultaneamente é um combate que os resultados não se veem de forma tão imediata. Portanto, pode dar aso a leituras como aquela que estava a fazer. Injustamente à Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, e é disso que estamos a falar, que foi aprovada em 2021, tem metas definidas até 2030, entre elas chegar a uma taxa de pobreza de 10%, cerca de 1 milhão de pessoas. Duas questões aqui. Por um lado, se acha que é possível cumprir esse objetivo, e por outro, justamente porque estávamos a falar de crianças, se ela contempla as medidas necessárias para reduzir estes números no que diz respeito à pobreza infantil. Bom, em primeiro lugar, pegando na meta de atingirmos os 10% em 2030. Nós, quando elaborámos a estratégia de combate à pobreza e avançámos com esta meta num horizonte temporal de 2030, repara, a estratégia foi aprovada em 2021, mas grande parte dela foi elaborada em 2019 e 2020. E os dados que nós tomámos como referência eram os dados de 2019.
Ou seja, era o ponto de partida para esses 10. Só que houve um antes de pandemia e um depois de pandemia. Claro que sim. Mas isso significou que nós, ao propormos esse objetivo, considerámos que ele era realista, sob certas condições, e pensámos também o seguinte. Nós, muitas vezes, quando olhamos para os nossos indicadores de pobreza, tendemos a comparar-nos com a média da União Europeia. E, de facto, nós hoje temos um nível de pobreza que é muito próximo à média da União Europeia. Tem havido, inclusivamente, há alguns anos que nós estamos 2 ou 3 décimas abaixo, outras estamos umas décimas acima, mas nós hoje temos um nível de pobreza muito perto da média da União Europeia. O que nós consideramos é que esse não deveria ser o nosso objetivo. Nós deveríamos ser mais ambiciosos. Nós queremos ter níveis de pobreza que nos aproximem dos países que têm melhores resultados em termos de situação de pobreza. E daí essa meta de 10%. Repare, nós não fizemos uma meta que poderia ser legítima de erradicar a pobreza até 2030. Não foi isso. Nós propusemos reduzir significativamente a pobreza até 2030. Quase a metade, professor. Certo? Quase a metade. Agora, olhando para a situação que nós temos hoje, e é verdade, tivemos a pandemia pelo meio, tivemos alguma instabilidade política que também dificultou a implementação da estratégia, instabilidade política no sentido de mudança de governo, etc. O que é verdade é que se nós hoje quisermos cumprir essa meta, implica que do presente ano até 2030 nós teríamos que reduzir cerca de 100 mil pessoas da situação de pobreza por ano. E isso é possível? Eu considero que é possível se houver vontade política para isso. Ou seja, se houver o colocar o objetivo da redução da pobreza como uma prioridade política ao nível de outras prioridades fundamentais. Repare, é evidente que quando nós olhamos para as políticas públicas de uma forma global, nós percebemos que há objetivos prioritários. Há o objetivo de cumprir o déficit, que nos é imposto pela União Europeia, há algum objetivo em termos de crescimento económico, mas a questão da pobreza nunca aparece colocada neste patamar. Eu às vezes costumo ironizar dizendo, imaginem o que é que teria sido o nosso processo, por exemplo, de adesão ao euro, se para além da meta do crescimento e do déficit também houvesse uma meta sobre níveis de desigualdade e níveis de pobreza. Ou seja, claramente há aqui o situar os objetivos da pobreza num patamar inferior, que eu acho que esse é um dos principais erros. E isso tem a ver com uma concepção que eu acho que também é muito generalizada, que é, nós se quisermos reduzir de facto a pobreza, temos que pensar que a pobreza não é um problema dos pobres, é um problema de todos nós enquanto sociedade. Mas parece haver sinais, neste momento, da parte do Governo, por exemplo, de que este cenário se pode inverter e que, portanto, daqui em 5 anos conseguiremos cumprir a meta. No Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, a Senhora Ministra da Segurança Social fez uma declaração pública em que se comprometeu que os objetivos eram para ser cumpridos. Claro que houve uma mudança de governo e este governo tem toda a legitimidade para identificar quais são as medidas para operacionalizar esses objetivos ou até eventualmente alterá-los. Agora, eu acho que ninguém tem o direito de fazer que é ignorar o problema. E se nós mantivermos estes níveis de pobreza, mais uma vez eu reforço esta ideia. A pobreza não é um problema dos pobres, é um problema de todos nós. E mais, não é só um problema económico. Nós termos os níveis de pobreza que temos é algo que, pelo menos a mim, me envergonha, mas eu acho que é mais que isso. E é um problema é social, algo claro, que põe em causa a nossa coesão social. Claro.
põe em causa a nossa vivência democrática, põe em causa o nosso futuro. E, portanto, claramente, eu acho que o combate à pobreza devia ser uma prioridade. E para isso é também necessário uma outra coisa, e aqui até penso que tem havido alguns recuos nessa área. Não se pode pensar que a pobreza a redução da pobreza, o combate à pobreza, é uma tarefa do Ministério da Segurança Social. Tínhamos justamente aqui uma questão sobre que papel podem ter também as empresas neste combate à pobreza. Podem e devem participar certamente nesta que sim, mas já matéria? lá vamos, se não se importa. Eu acho que um dos piores erros que se pode cometer é pensar que o problema da pobreza se resolve ao nível das políticas sociais exclusivamente. As políticas sociais, o rendimento social de inserção, o complemento solidário para idosos, em alguns casos o próprio abono de família, são fundamentais para atenuar as situações mais gritantes de pobreza. Mas ninguém pense que vai conseguir reduzir substancialmente a pobreza com estas medidas. Isso significa que tem que haver outras políticas Tem que haver públicas? medidas estruturais de combate à pobreza. E isso faltam essas políticas públicas? Faltam essas políticas. Em particular, eu, por exemplo, neste momento, estou particularmente preocupado com o que não se tem avançado em termos de mercado de trabalho. Nós temos tido, nos últimos anos, aumentos significativos do salário mínimo, mas não temos aumentos correspondentes do salário médio, o que significa que estamos a aproximar o salário mínimo cada vez mais do salário médio, o que, do ponto de vista económico, é um risco terrível para o funcionamento do próprio mercado de trabalho. Continuamos a ter níveis de desigualdade muito grandes, também no mercado de trabalho, mas não exclusivamente, e, portanto, há aqui, claramente, o tentar confinar o combate à pobreza exclusivamente nas políticas sociais e no Ministério da Segurança Social. Aquilo que a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza afirmava claramente é que este tinha que ser um governo, tinha que ser um problema do conjunto do governo. Exatamente porquê? Por colocar a prioridade ao nível de outras políticas económicas determinantes. Respondendo à sua questão, Sobre as empresas. é evidente que o Estado tem um papel fundamental no combate à pobreza e nós não podemos aceitar que ele se desresponsabilize desse papel. Agora, o combate à pobreza é um combate de todos nós. Um dos objetivos que a estratégia enunciava e que eu penso que é também extremamente importante, embora muitas vezes pouco compreendido, era aquele que dizia transformar o combate à pobreza num desígnio nacional. O que é que se entendia com isso? Era precisamente passar esta ideia de que o combate à pobreza não é um problema dos pobres, é um problema de cada um de nós. As empresas têm um papel fundamental aí. E nós podemos dizer que há empresas que, de facto, têm levado a sério esse papel e têm ações importantes a esse nível. Há outras que, infelizmente, ainda não estão a esse nível. Mas não só as empresas. Nós pensemos, por exemplo, nas instituições de solidariedade social, que muitas vezes, em condições extremamente difíceis, desempenham um papel extremamente importante no combate a situações de pobreza. Mais uma vez, não são elas que vão fazer as medidas estruturais para alterar os determinantes da pobreza. Mas poderiam ter melhores condições nesse próprio Poderiam, combate obviamente, à ter melhores pobreza. condições. E depois, há um outro agente económico que muitas vezes aparece esquecido neste combate à pobreza, que são as autarquias e o poder local. Também aqui nós temos situações muito diferentes. Temos autarquias, temos câmaras, onde o combate à pobreza é levado muito a sério. Temos outras em que, infelizmente, isso não acontece. O papel das autarquias no combate à pobreza tem que também ser repensado, nomeadamente com a descentralização de poderes que agora houve para as autarquias. Tem que ser pensado os novos deveres que agora aqui se assumem claramente, mas também as condições para os exercerem.
não é? Ou seja, há toda uma discussão aqui. Mas isto para dizer que o combate à pobreza tem, obviamente, no governo, nas políticas públicas, um papel determinante, mas não se reduz exclusivamente ao governo. Todos nós, individual e coletivamente, temos que ter uma ação concreta, pelo menos na denúncia e nas pequenas ações concretas. Muitas vezes há ações que nós nem medimos o seu impacto, que não têm efeito nestes indicadores de pobreza, mas que são importantes. E aí, por exemplo? Deixe-me dar-lhe um exemplo. Hoje, quando nós olhamos para a pobreza dos idosos, pensamos que a pobreza dos idosos é claramente mensurável em termos do seu rendimento, mas é mensurável, como eu já referi, em termos de acesso a bens e serviços essenciais, mas é também, muitas vezes, um problema de combate à solidão. Um exemplo muito simples. Quando nós vemos aquelas patrulhas da GNR que no interior percorrem aqueles campos mais isolados só para dizer olá, para ver se as pessoas estão bem. Isso é importantíssimo para as condições de vida daquela gente. Estamos a falar de uma pobreza humana, de certa maneira, não é? O combate à pobreza só faz sentido se ela traduzir uma humanidade, uma forma de nós olharmos para os outros como olhamos para nós mesmos. Não é possível pensar em políticas de combate à pobreza por fins mais mesquinhos. Combate à pobreza é, acima de tudo, a expressão de uma solidariedade entre pessoas, entre seres humanos. Falou dos idosos. Digamos que eles seriam os mais afetados, ou vou dizer ao contrário, são os maiores beneficiários das prestações sociais, ou não? Vamos lá ver. Eu ouvi há pouco com atenção quando disse que na pobreza, registrei, não há respostas exatas para tudo, ou pelo menos o senhor considera. Mas ainda assim, não me inibo de lhe fazer as perguntas, como é evidente. Claro. Quando nós olhamos para a situação dos idosos, também aqui é necessário ter alguma perspectiva. Quando eu comecei, há 40 anos, a estudar estes temas, se me perguntassem qual era o principal fator de fragilidade em Portugal, eu diria inequivocamente são os idosos. Nessa altura, e se nós, por exemplo, formos para 94, a taxa de pobreza dos idosos era 39%. Quase 15 a 20 pontos percentuais acima da média do conjunto da população. E, desse momento até agora, houve uma inversão muito grande. Os idosos foram claramente reduzindo os seus níveis de pobreza, aproximando-se da média do conjunto da população. É evidente que isto não aconteceu por magia. Os idosos de hoje não são os idosos de há 40 anos atrás. E, portanto, o que nós temos hoje é que as pessoas que chegam a este grupo dos idosos vêm com rendimentos mais elevados na sua vida ativa, têm vidas contributivas mais longas e é bom não nos esquecermos que as últimas gerações de pessoas que estão a entrar neste grupo dos idosos são pessoas que têm uma característica que é importante. É que entraram no mercado de trabalho já depois do 25 de Abril. O que garante não só rendimentos diferentes, mas, acima de tudo, carreiras contributivas mais sustentadas ao longo do tempo. Ora, isto significa que nós hoje temos, em termos dos idosos, níveis de pobreza que são relativamente próximos da média nacional. Os últimos resultados que saíram apontavam para um ligeiro aumento da taxa dos idosos, mas eu acho que tem a ver com razões técnicas que não vale a pena aqui discutir. De qualquer forma, o que é que isto significa? Significa que nós hoje temos um conjunto de políticas que têm sido reforçadas nos últimos 2 anos, por exemplo, nos últimos 3, 4 anos, em relação aos idosos. Nós tivemos
aumentos expressivos do complemento solidário para os idosos. Eu estou completamente de acordo com as alterações que foram introduzidas nessa medida nos últimos 2 anos. Não só o aumento dos valores, como inclusivamente a alteração da condição de recursos, que permitiu uma maior abrangência da medida. Repare, o complemento solidário para os idosos, quando foi criado, o seu objetivo era, na prática, aproximar o rendimento das famílias, dos indivíduos mais idosos do limiar de pobreza. Se não houvesse outros fatores, era como se nós conseguíssemos tirar todos os pobres da situação de pobreza. Portanto, as medidas que foram tomadas atualmente, nos últimos 2, 3 anos, eu penso que são extremamente positivas e que vão ter impacto nos indicadores de pobreza dos idosos. Agora, também estou convencido que isso não resolve alguns problemas estruturais que continuam a permanecer com a população idosa. E de qualquer forma, Já agora deixe-me só, porque isto é importante. Como eu lhe disse, nós olhamos para os números e vemos, bom, hoje a população idosa tem taxas de pobreza muito próximas do conjunto da população. No entanto, se nós aumentarmos o zoom da análise e formos olhar para esses idosos que estão em situação de pobreza, nós vemos que persistem bolsas de pobreza com níveis de pobreza muito gritantes. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Se você considerar os idosos que vivem isolados, que têm mais de 75 anos e que ainda por cima são mulher, a taxa de pobreza vai para perto dos 30%. Ou seja, é evidente que há a persistência de fatores de pobreza muito fortes que exigem medidas mais estruturais para resolver o problema dos idosos. Eu ia terminar por aí, quer dizer, passar por aí neste tema que é, só metade das pessoas, quando saem em situação de pobreza em Portugal, entre os 18 e os 64 anos, recebem apoios sociais, o que digamos que é, proporcionalmente, é dos piores. Estamos muito abaixo no ranking europeu. O que lhe queria perguntar é se o caminho passa também por aumentar estes apoios sociais. Estávamos a falar dos idosos. Eu não estou agora a falar só dos idosos, mas esses idosos, e sobretudo esses que estariam em pobreza extrema, como julgo que lhe chamou, precisariam de facto de aumentar os apoios sociais ou não? Ok. Vamos então discutir os apoios sociais. Quando nós olhamos para a nossa situação em termos comparativos com a União Europeia, há um indicador que geralmente aparece, que é a percentagem de prestações sociais em termos de PIB. Em Portugal é muito próxima da média da União Europeia. Claro que os valores são muito mais baixos, porque o nosso nível de rendimento é mais baixo. É mais baixo. Mas esse valor esconde uma realidade que é, com o nível de envelhecimento da população, as pensões representam a grande parcela disso. Quando nós olhamos para a comparação entre Portugal e a União Europeia das prestações que têm uma natureza baseadas em condição de recursos, e são essas essencialmente que se destinam ao combate à pobreza, nós temos valores muito inferiores aos valores médios da União Europeia. Ou seja, as nossas prestações sociais destinadas ao combate à pobreza são, em termos comparativos, mais baixas. E, sendo mais baixas, são também muito menos eficazes. Deixe-me dar-lhe o exemplo. Em 2022, as prestações sociais, excluindo as pensões, na União Europeia permitiam reduzir a pobreza em 5,1 pontos percentuais. Em Portugal era metade disso, era 2,6. Ou seja, isto significa que nós temos poucas prestações sociais para o combate à pobreza e que elas são pouco eficazes. Quando nós pensamos, por exemplo, que existe uma multiplicidade de prestações sociais que, desculpem a expressão,
os seus valores muitas vezes são microsulfato pó de espirro, não adiantam nada. Era preciso dar consistência às prestações sociais. Nos últimos 3 anos, o Governo teve o apoio da OCDE para fazer, no fundo, a unificação de várias prestações sociais, dar-lhes consistência, dar-lhes eficácia. É necessário nós olharmos para as nossas prestações sociais, permitindo que elas efetivamente sejam um fator de auxílio e de transformação às pessoas que efetivamente necessitam. E isso, claramente, é algo que está por fazer. E isso não significa necessariamente aumentar? Não significa necessariamente aumentar. Significa reformulá-las. Significa garantir a sua eficácia. Significa também uma outra coisa que é importante quando falamos de pobreza, que é combater o estigma que muitas vezes está associado a algumas medidas. Quando nós olhamos, por exemplo, para o rendimento social de inserção, que é alvo de tantas críticas, não é? Tem muitas críticas, muitas delas justas, outras profundamente injustas. O que nós podemos ver é que há um estigma associado a essa medida que claramente deve ser combatido. E, portanto, mais uma vez eu reforço, as prestações sociais são fundamentais, nós temos que aumentar a sua eficácia e a sua eficiência, mas não são elas que resolvem o problema da pobreza. Para isso é preciso medidas estruturais. Professor, estamos mesmo a terminar. Na tentativa de conhecer sempre um bocadinho melhor os nossos convidados, pedimos que eles escolham um tema musical, enfim, uma música que de alguma forma seja importante nos anos de vida que tem. Quer dizer-nos qual foi a sua escolha e porquê que a fez? Ok. A minha escolha é o The Sounds of Silence, do Paul Simon e o Art Garfunkel. Porquê? Porque eu acho que a pobreza em Portugal muitas vezes parece estar num nevoeiro, não tem no esquecimento. Não tem voz. Não tem voz, está no silêncio. E, portanto, eu acho que esta música é uma música, quer na letra, quer depois também na própria música, é algo que nos recorda que é preciso dar voz a estas pessoas. Nós por cá estamos contentes, não só pela sua escolha musical, mas também por ter dado voz a este problema e ao professor Carlos Farinha Rodrigues, convidado de hoje deste Dúvidas Públicas. A entrevista contou com o cuidado técnico de Rui Glória, a sonoplastia de João Campelo, a imagem de Beatriz Pereira. Estamos de regresso na próxima semana.